ao meu canal, meu nome é Lorena. Hoje o tema é inspirado em um vídeo de uma booktuber gringa que foi uma das primeiras booktubers que eu comecei a seguir quando eu comecei a pesquisar mais conteúdo sobre livros na internet, que é a, vamos ver se eu consigo falar o nome dela agora, Chandler Aisling. E há algum tempo ela fez um vídeo que eu vou traduzir aqui para português chamado Tente Não Chorar, só que com livros. E eu achei essa ideia muito legal, e então hoje eu queria ler alguns dos livros mais famosos na comunidade literária por fazer as pessoas chorarem e ver se eu vou chorar ou não. No vídeo dela, ela disse que ia tentar não chorar e ela ia acabar o vídeo quando ela começasse a chorar, que nem os desafios mesmo de Tente Não Chorar. Mas na moral, eu queria chorar, sabe? Porque eu tô sentindo aqui que os últimos livros que me dizem que vai ser muito emocionante, que eu ando lendo, eu não ando chorando. E aí eu tô me sentindo um coração de pedra. E aí eu não sei se nesse vídeo eu vou chorar, mas eu queria muito fazer outros vídeos assim. Inclusive eu queria recomendações de livros que vocês acham que vão me fazer chorar. Eu já tenho 2 na lista do próximo vídeo, pra esse não ficar enorme. E eu acho que vai ser muito divertido. Eu vou me esforçar ao máximo pra esse vídeo não ter spoiler, principalmente assim na sinopse, não vou nem entrar muito profundamente sobre o que é os livros. Inclusive, eu não sei muito sobre o que acontece na maioria desses livros, porque eu acho que é melhor assim, sabe? Os livros, historicamente, que mais me emocionaram foram livros que eu entrei sem saber absolutamente nada, tipo A Menina que Roubava Livros. Já vou deixar a indicação aí. E o primeiro livro que eu quero ler pra esse vídeo é Todas as Suas Imperfeições, que eu tava querendo muito ler, eu inclusive falei dele no meu unboxing, que eu tava com muita expectativa. E é um livro sobre um casal, se passa no passado e no presente, e os dois se conhecem num dia terrível pros dois, mas eles logo descobrem que são o amor da vida um do outro. É um romance assim bem intenso no passado, e no presente as coisas não estão mais dando certo. E aí é tudo que eu vou falar sobre esse livro, mas assim, ele tem muitos gatilhos, e eu sei que o tema principal desse livro já é um gatilho, que é infertilidade. Mas pesquisem os gatilhos antes de ler também. O segundo livro que eu queria ler é Mentirosos, que é um livro que já tava na minha TBR há um tempão, só que eu acabei tomando spoiler, e aí eu fiquei muito frustrada com isso, porque justamente a parte mais emocionante que falam, a reviravolta, o que mais falam desse livro é o final, e eu acabei meio que tendo uma ideia do que ia acontecer no final, mas eu ainda quero muito ler, então eu vou aproveitar esse vídeo pra ler. Mas talvez não seja esse livro que vai me fazer chorar, justamente porque o que geralmente faz as pessoas chorarem é o final. Mas vamos ver. Esse livro eu acho que é sobre uma protagonista que vai pra uma ilha, uma casa de praia da família numa ilha particular, algo assim. E ela gosta de passar o dia com os primos dela lá, ela se diverte muito, tem muitas pessoas, mas tá todo mundo escondendo alguma coisa dela, todo mundo sabe de algo que ela esqueceu depois de uma situação traumática no verão anterior. E aí, pelo que eu entendi no livro, ela fica tentando descobrir que situação foi essa que ela esqueceu, mas ninguém quer contar pra ela. Depois eu quero ler They Both Die at the End, que é um livro que eu tava com muita expectativa também. Eu até falei que foi aquele livro que eu comprei em inglês justamente porque eu achava que a tradução não ia sair tão cedo, e logo depois que eu comprei, a Intrínseca anunciou que ela ia traduzir, eu fiquei com a minha cara de palhaça lá. E é um livro que fala de 2 garotos que vivem em uma sociedade em que quando você vai morrer, você recebe um aviso prévio de 24 horas, e existe um aplicativo que consegue fazer um match entre as pessoas que vão morrer em 24 horas, pra você não passar esse tempo sozinho. E esses 2 garotos se conhecem assim e passam essas 24 horas juntos, só que tem esse spoiler aqui, né, tipo, tem essa informação na capa de que os 2 morrem no final. Eu sei que tem gente que fica teorizando, ah, eu acho que não vai morrer não, ou ah, vai morrer sim. Eu tenho um histórico de geralmente acreditar no narrador, mas assim, nesse caso, eu sinto que eu vou sofrer e querer acreditar que eles não morrem. E por último, eu quero ler um livro que eu acho que de todos é o que vai me fazer chorar, mas eu não sei, que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E eu acho que esse livro vai me fazer chorar porque a minha mãe já leu e ela queria que eu lesse um capítulo específico. Ela me deu um capítulo aleatório, lê esse capítulo aqui. E eu já chorei lendo esse capítulo. Então eu fiquei imaginando, nossa, se eu chorei nesse capítulo, nos próximos vai rolar, né? Mas eu não sei, porque talvez fosse aquele único capítulo que ia me fazer chorar no livro inteiro e eu já desperdicei. Esse livro é escrito por uma psicóloga e ele é protagonizado por uma psicóloga também. Eu sei que ela aparece nas sessões de terapia dela e ela também é psicóloga de outras personagens do livro. E o livro vai contando a história dessas pessoas e dela e como todo mundo se relaciona e aprofundando em sentimentos muito humanos e emocionantes e algumas questões de trauma. E eu, como estudante de psicologia, tô muito ansiosa pra ler esse livro. Uma amiga minha da minha faculdade também já me indicou, disse que é maravilhoso. E eu tô ansiosa. Então bora começar a ler. Vou começar Todas as Suas Imperfeições e eu tô nervosa, eu tô lendo junto com uma amiga minha e ela já tá muito mais avançada que eu, ainda nem comecei, ela já tá quase na metade, eu acho, não sei quantos capítulos tem. E ela tá surtando e eu tô ficando ansiosa por antecedência. Tô lendo Todas as Suas Imperfeições e me falaram que se eu fosse gravar um vlog de reações, eu tinha que reagir pelo menos ao capítulo 16 e ao 28. Eu vou chegar agora no
capítulo 16. Então eu vou gravar, só que eu já tomei spoiler mais ou menos das coisas que acontecem aqui. Então eu tô achando que a probabilidade é de eu ficar com mais raiva do que triste. Quer dizer, triste também, triste com raiva. Eu não queria falar muito sobre os livros, porque esses livros que fazem a gente chorar, é melhor a gente entrar sem saber muita coisa mesmo. Mas, assim, por alto, esse livro é sobre o relacionamento de um casal e fica indo no passado, no momento que eles se conheceram, e muitos anos depois no casamento deles. Um capítulo no passado, um capítulo no presente. E é sobre um casal, tipo, no passado eles são muito fofos, muito bonitinhos. É muito confuso ler esse livro, porque tem vibes completamente diferentes do passado e presente. Você fica se sentindo numa montanha russa. E no presente, as coisas não estão dando mais certo, né? Aí não vou falar muito porquê, mas tem gatilhos fortes, principalmente sobre infertilidade. E assim, tem a situação de infertilidade, só que eu acho que isso é menos gatilho do que a forma com que os personagens entendem isso, sabe? Tipo, a forma com que eles lidam, o que eles estão pensando sobre isso, eu acho que isso é mais gatilho para as pessoas do que a situação em si. E aí, quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, tipo, não acredito que eu não vou gostar tanto por causa disso e disso e aquilo. Mas a Colleen Hoover, ela tem um jeito de, tipo, fazer você se apaixonar pelo casal. Porque tem umas cenas, assim, tão fofas, e sei lá, e umas frases tão amorzinho, e aí, inclusive, eu achei uma coisa engraçada, a única marcação que tem aqui que eu queria falar, o nome do interesse romântico é Graham Wells, aqui. E esse nome parece uma combinação dos nomes dos protagonistas de O Acordo, de Off Campus. Enfim, achei isso engraçado, é só um detalhe. Agora eu vou ler o capítulo 16. Meu Deus, já começa assim? Não! Eu pensava que ia ser mais sutil, tipo, esse tinha sido o spoiler que eu tinha tomado, mas... Eu sinto que reagir a esse capítulo sozinho não foi suficiente. Mas agora tem outro gatilho que eu nem sabia que tinha nesse livro, então chequem os gatilhos. A few moments later. Não, eu tinha tomado meio que spoiler do que acontecia no capítulo 16, mas eu pensava que ia explicar melhor o que acontecia lá. Só que não, só joga a bomba assim no seu colo. Aí eu, beleza, ok. Pacientemente li o capítulo 17 pra chegar no 18 e agora vão me explicar o que de acho rolou ali, né? Terminei o capítulo 20 e assim, cheguei à conclusão que se eu for chorar com esse livro vai ser de raiva. Que saco! Não, a raiva que eu acabei de passar com ele... Eu não sei nem o que dizer pra me expressar, sinceramente. Colleen Hoover, eu acho melhor você operar um milagre. A questão é a seguinte, terminei todas as suas imperfeições e eu tenho muitas coisas pra dizer, mas boa parte delas são com spoiler, então eu não posso dizer. Mas assim, vou até abraçar um mocinho aqui pra me sentir melhor nesse momento, que assim, eu passei muito estresse. Passei estresse mesmo, sabe? Não estresse de tristeza. Porque tem dois conflitos principais nesse livro, eu já falei disso, né? Mas pra mim, um desses conflitos é simples de resolver, mas não é fácil, só é simples. E o outro não é. Principalmente pra um livro que passou desde o início construindo uma narrativa de que, tipo, esse outro era o pior erro que podia ser cometido com esse casal, né? Só que eu senti que esse erro foi tratado de uma forma leviana, sabe? Eu acho que não foi dada a importância devida pra esse erro. Tipo assim, não que todos os casais fossem agir da mesma forma e pensar do mesmo jeito, mas esse livro específico que tava falando tantas vezes que esse erro aqui ia ser péssimo, que ia ser horrível, que não sei o que, acabou não tendo esse peso todo. E aí eu fiquei com um pouco de raiva, porque pra mim esse fazia mais sentido ter um peso maior do que o outro. E aí eu fiquei com raiva porque eu fiquei incomodada com a forma que as coisas estavam caminhando, a razão por trás do que eles estavam agindo, da forma que eles estavam agindo, porque eu tava com muita expectativa pra esse livro e eu acabei lendo vários outros livros de segunda chance e que com temáticas parecidas, e eu sabia que tinha outras execuções, outras formas de tratar esse tema e essas questões. Então eu ficava achando que não precisava ser daquele jeito, sabe? E aí no final tem uma
explicação bem melhor pra questão que mais me incomodou. Eu realmente consegui entender o lado de um dos personagens. Eu já entendia, mas a maior questão desse livro é a falta de comunicação. E eu consegui entender por que esse personagem tinha dificuldade em se comunicar. E eu fiquei mais satisfeita com a questão, mas assim, acabei passando muita raiva antes disso. E depois daí, é só um pouquinho e logo acaba. Então, foi um livro bom, mas eu acho que eu gostei mais da expectativa que eu criei do que do livro em si, sabe? Eu tô em uns bons 50% de Os Mentirosos e questionando minhas escolhas de vida, não por nada relacionado ao livro em si, mas porque realmente não teve como ter recebido aquele spoiler, estragou minha experiência de leitura. E eu não tenho certeza do final, eu acho que eu sei o que acontece, mas eu não sei como acontece. Então, ficar imaginando as diferentes formas do que pode ter acontecido tá me deixando mal, porque eu simplesmente tô assumindo que as coisas vão acontecer da pior forma possível e aí tá parecendo, sei lá, não acho que era pra experiência de leitura tá sendo assim, sabe? Eu terminei Mentirosos e eu acho que teria sido outra experiência literária pra mim em um outro momento, talvez, mas realmente, não sei, não bateu, mas assim, aconteceu diferente do que eu tinha imaginado. Foi pesado, inclusive, eu não sei o que eu pensava que ia acontecer exatamente. Eu fico feliz de ter lido pra pelo menos, tipo, saber o que rolou e poder conversar sobre isso com as outras pessoas também, mas ficar esperando o que ia acontecer fez com que eu não conseguisse me vincular direito, criar um relacionamento direito com os personagens, sabe? Mas enfim, eu comecei Os Dois Morrem no Final, They Both Die at the End, no sprint que eu fiz essa semana e eu estou adorando. Eu tô bem no início ainda, eu acho que eu tô na página 50 no máximo, e eu achei muito interessante porque eu falei mais ou menos a sinopse, né, como que funciona aquela sociedade em que eles recebem avisos no dia que vão morrer, eles recebem um aviso dessa empresa sobre a morte que ninguém sabe como que ela sabe que o povo vai morrer. Mas eu achei muito engraçado porque eles recebem esse aviso num telefonema tipo de telemarketing, as pessoas lá cansadas e entediadas de estar trabalhando e ligando pra você dizendo que você vai morrer. E é contado pelos dois protagonistas, né, o Mateu e o Rufus, e eles são bem diferentes, até a parte que eu tô eles ainda não se encontraram, mas eu achei interessante porque eu pensava que esse livro ia ter um tom bem melancólico. E me surpreendeu muito o que o Rufus estava fazendo quando ele recebeu a ligação dessa empresa da morte. Os POV dele, a narração dele tem um tom diferente. E eu achei interessante que ele tem uma conta no Instagram em que ele posta várias coisas com um filtro de preto e branco e tal. E eu já sabia que quando eu quisesse ler esse livro, eu queria procurar uma conta no Instagram que me falaram, uma amiga minha disse pra eu ler o livro de olho nessa conta do Instagram, que é uma conta que fizeram pra ele. E não é canon, mas o Adam Silveira, o escritor do livro, segue essa conta. Então é quase canon na minha cabeça. E tem várias fotos de coisas que os protagonistas vão fazendo ao longo do livro. E eu achei isso genial, muito incrível, inclusive. Recomendo, se você quiser ler esse livro, procurar essa conta, porque tem um negócio legal de que na primeira foto e na última que postou, as pessoas colocam lá a data e o lugar em que elas começaram a ler o livro. E quando elas terminam. Então, não sei, dá um sensozinho de comunidade interessante. Eu tô na metade de Os Dois Morrem no Final, e eu vou confessar que eu tava demorando um pouco pra ler, mas aí eu resolvi procurar aquela conta do Instagram que eu mencionei aqui, né, que é a conta do Rufus, pra ver uma foto específica que eles mencionavam no livro. E foi aí que eu me toquei que em todas as fotos todo mundo comenta a mesma coisa. É sempre alguma coisa, uma fala que tem relação com o desdobramento do livro, daquela cena em específico que tirou a foto. E é tipo assim, 3.000 pessoas falando a mesma coisa em várias línguas diferentes e dá um sentimento tão gostoso, tipo uma conexão, sabe? Parece que você não tá sozinho lendo aquilo. Mas vou confessar que eu tava chegando na metade do livro e eu tava com raiva do Mateu, porque ele não fazia nada. Eu entendia. Muito frustrante saber que você vai morrer hoje, e ele é tímido e tem medo de se arriscar. Mas até agora o meu personagem preferido é o Rufus mesmo. Sinceramente, eu pensei que o choro não ia vir, mas ele veio. Agora, no final, eu fiquei bem sentida e emotiva com o que aconteceu, porque por mais que a gente saiba o que vai acontecer no final, a gente não sabe, de fato, como que vai acontecer. E até então, eu acho que a leitura tava andando num ritmo lento, por isso que eu tava achando que não ia vir o choro, de fato, assim, até porque achava que eu já sabia o que ia acontecer. Mas nada me preparou para a dor de ver o final. Enfim, não quero falar muito pra acabar não dando spoiler. Mas alguns detalhes que eu fiquei percebendo. Assim, eu achava que esse livro ia ter mais romance, porque me venderam esse livro como um romance aquileano, né? E é um romance aquileano, mas eu acho que o romance tá mais lá em umas pinceladas, assim, durante a história, mais pro final do que, de fato, ser uma história romântica. Acho que esse livro teria sido bem e teria sido quase a mesma coisa se eles tivessem permanecido só amigos. Mas ótimo, adorei de qualquer forma. O que mais me pegou na história de verdade foi aquilo que eu comentei no início, que é os detalhes sobre essa construção de mundo, sobre esse universo que
tem essa presença da morte quase como algo comercial, assim. Tem uma balada para as pessoas que vão morrer naquele dia, tem passe livre no metrô e tem muita burocracia para isso, porque ninguém quer dar passe livre no metrô. Então, assim, esses detalhes, aquele negócio do telemarketing, eu acho que foi o ponto alto da história pra mim. Enfim, não consegui gravar eu chorando porque eu inventei de levar o livro pro banheiro e aí eu claramente não consegui gravar, não foi um dos pontos mais altos da minha vida, mas enfim. Agora, no finalzinho de 2021, esse vídeo vai sair em 2022, eu vou terminar ele em 2022, mas no finalzinho de 2021 eu li Talvez Você Deva Conversar com Alguém e, nossa, nos 45 do segundo tempo achei o meu livro favorito do ano e eu achava que esse livro ia me fazer chorar, né? De fato, eu fiquei emocionada, quis chorar umas 3 vezes, mas é engraçado porque quando a gente pensa, tipo assim, você tá com vontade de chorar e você pensa, vou pegar o celular pra começar a gravar, passa, né? Porque convenhamos que é meio estranho. Então, toda vez que eu pensava em filmar, minha vontade de chorar passava, porque ela não era exacerbadora, assim, chorar de soluçar. Mas ainda assim, esse livro me tocou de várias formas diferentes e eu tô muito grata que eu li ele. Eu faço psicologia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas lendo esse livro, porque esse é um livro sobre terapia, né? Na verdade, conta a história da protagonista, que é uma psicóloga, e aí tem um pouco o drama pessoal dela, tem uns 5 ou 6 pacientes dela que a gente vai acompanhando o processo, e confesso que os pacientes dela são de longe a parte mais interessante do livro. A minha paciente preferida era a Julie, e esse foi o meu fim. E eu não sei, ler esse livro me deu aquele quentinho no coração de achar que eu tô no curso certo. Mas enfim, acho que mesmo se você não estudar psicologia, não ser psicóloga, não ser desse universo, acho que ainda tem muita coisa pra tirar desse livro, porque tem muita coisa pra se identificar. Então, com certeza é um livro que eu recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei gravar e quero gravar mais vídeos assim. Então, se você souber algum livro que te faça chorar horrores, ou que você acha que vai me fazer chorar, por favor, me recomenda aí embaixo que eu quero ler, quero gravar mais vídeos assim. Se você já tiver lido algum desses livros ou quiser ler, comenta aí embaixo. E eu vejo vocês na semana que vem.